Boa noite, sou Ivone Silva, secretária-geral do Sindicato Bancário de São Paulo, Osasco e Região. Estou aqui hoje no lugar da Juvândia Moreira, que não pôde comparecer, para apresentar esse programa. E aqui ao meu lado está o Arnaldo Mazei, que é pesquisador de Relações do Trabalho da PUC São Paulo e também da USP. Boa noite, professor. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Prazer dialogar com vocês nesse momento tão importante. Sim. E aqui também está ao meu lado a Neiva dos Santos, que é diretora-geral da Faculdade 28 de Agosto, né? E hoje... Boa noite, Neiva. Boa noite, Ivone. Você esqueceu de falar boa noite para você já. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Como ficamos Boa o dia noite, inteiro? Boa noite, professor. Como ficamos o dia inteiro aqui hoje trabalhando, a gente esqueceu de falar boa noite aí no programa. Bom, e hoje nós vamos falar aqui do Cadernos 28 de Agosto, nas transformações do mundo do trabalho. Neiva, fala um pouquinho aí, o que é essa pesquisa, o que são esses cadernos, é o nosso primeiro caderno, o que se trata esses cadernos aqui? Então, Ivone, quero mostrar aqui para quem está nos assistindo, né? Esse aqui é o segundo caderno que nós estamos lançando na Faculdade 28 de Agosto. Na verdade, o primeiro caderno nós lançamos antes mesmo da faculdade estar credenciada. A gente começou as pesquisas em 2011. Fala um pouquinho, quem está assistindo pela primeira vez, o que é a nossa faculdade e quais os cursos tem nessa faculdade? Então, nós temos a Faculdade 28 de Agosto de Ensino e Pesquisa, que é uma faculdade que ela começa por desejo dos bancários desde muito tempo, começa a se estruturar em 1996 com o nosso Centro de Formação Profissional. A diretoria que estava aqui já era demandada pelos bancários de ter cursos de qualidade que fossem acessíveis, né, que eles pudessem pagar. E a gente começou essa experiência com o Centro de Formação. E essa ideia foi amadurecendo. Nós, em 2011, colocamos o projeto, estruturamos o projeto, criamos a Associação 28 de Agosto, né, que é a mantenedora da faculdade, que é uma parceria do Sindicato dos Bancários de São Paulo e da Federação dos Bancários de São Paulo, a FETEC, e começamos já a estruturar os cursos que a gente pensou, fizemos uma pesquisa com a categoria, e a categoria disse para nós que queria um curso de Direito e um curso de Administração, que é muito exigido nos bancos. E nós, pelo nosso debate interno, a gente já percebia, né, nós temos um forte debate na questão da cidadania, de que nós precisávamos também, como trabalhadores, atuar na esfera da construção do conhecimento, da criação de cursos que fossem mais voltados para a questão humana, não só para o mercado, não só para formar profissionais que, né, não esquece a parte humanística E aí a gente começou, ao mesmo tempo que nós colocamos o curso de Administração e de Direito para tramitar no MEC, nós já começamos a investir na pesquisa. Porque a gente queria também ter pesquisas científicas, acadêmicas, que nos ajudassem a entender, a fazer uma análise da realidade e nos ajudar na organização da categoria, na negociação coletiva e na construção do conhecimento, né, para que outras pessoas tivessem acesso. Bom, o caderno anterior nós tratamos aí das questões do mundo financeiro, né? Foi uma análise do mundo financeiro. E esse agora nós estamos mapeando aí as mudanças organizacionais e as percepções dos trabalhadores sobre essas alterações, né? Quais são as principais conclusões que eles trazem, né? Porque o texto, o professor aqui, o Arnaldo, trabalhou em uma das pesquisas, mas foram vários pesquisadores. Mas, no geral, o que essas pesquisas trouxeram para nós? Assim, qual a perspectiva, né, do trabalhador nessa questão dessas mudanças? Porque tiveram várias mudanças tecnológicas que impactam o seu trabalho e organizacionais, né, do bancário. E o que isso, o bancário tem essa percepção? Como que essa pesquisa tem se dado? Muito bom, quer dizer, na verdade nós fizemos 2 esforços de pesquisa, uma que a gente chama quantitativa, que abordou quase 530 bancários, a gente diz na boca da homologação no sindicato, são aqueles bancários que estavam em transição de emprego ou de carreira, ou haviam sido demitidos ou até haviam pedido demissão. Particularmente, eu quis me aproximar não tanto dos dados quantitativos, que são muito impressionantes, a pesquisa
coordenada pelo professor Irã Jacome Rodrigues, Ana Tércia, uma equipe de primeira linha. Ana Tércia, que é diretora desse sindicato e também é doutoranda agora, né? Terminou, defendeu a tese de doutorado dela aqui do sindicato também. E né? é professora de sociologia no curso de administração da faculdade. Maravilha. Então, quer dizer, na verdade, isso estava ligado, mas o meu interesse era se aproximar do bancário e fazer uma tomada qualitativa, no sentido de ver como é que o bancário percebe as transformações, principalmente aquilo que a gente chama a reestruturação produtiva, que nos bancos me parece ser um processo permanente. Quer dizer, nós não sabemos o que será o futuro do trabalho bancário, dado que é um setor que investe muito fortemente em mudanças organizacionais e mudanças tecnológicas, muitas inclusive bastante complicadas para a vida e para o trabalho bancário, como por exemplo a terceirização, como por exemplo a subcontratação de trabalho, como por exemplo mudanças nas metas do trabalhador e tal. Então a ideia seria chegar ao bancário para ver como é que ele estava percebendo isso num diálogo mais qualitativo, quer dizer, me conta como é que você sente as mudanças. E acho que aí foi uma coisa bem interessante. Dá para a gente dividir os grupos de bancários por idade, por gênero, por experiência, por renda, e isto aparentemente modifica as respostas dos bancários. Por exemplo, os bancários mais jovens, aqueles que ingressaram mais recentemente no banco, aparentemente estão mais conformados com as mudanças tecnológicas e organizacionais. Não se espantam tanto. Não se espantam tanto e às vezes encaram aquilo até como desafio, como aprendizado e assim por diante. Mas quem já tem experiência no trabalho bancário, experiência sindical, da militância, sabe que por trás da modernidade da mudança tem a perversidade da mudança. Que principalmente isso acarreta na questão da saúde dos trabalhadores, né? Maravilha. Um bom exemplo são as agências digitais, em que agora o gerente vai lá, fica o dia inteiro no headset, né? Que é já uma coisa que nós já conseguimos na legislação e normas que tem, que você não pode ficar mais de 6 horas. Por isso que os trabalhadores de call center não trabalham mais de 6 horas. E fora que você aumentou demais o número de contas. Se um gerente estava lá com 500, 600 contas, agora eles acham porque está lá, que está numa sala, que está numa agência digital, em que o cliente não vai na agência, pode ter 1000. Quer dizer, isso acarreta uma carga de trabalho muito grande. Quer dizer, o banco quer usar a tecnologia total, fala que é tecnologia, mas ao mesmo tempo ele faz o ser humano ali, o trabalhador, está no seu limite, né, do trabalho, né? Então isso é um problema também, né, que a tecnologia... É o que a gente percebe, que muitas vezes, né, a tecnologia intensifica o trabalho ao invés de reduzir e criar mais tempo livre, na verdade, principalmente quando ele é fechado na corporação. E isto, na verdade, os bancários percebem e têm muita preocupação, não só com as suas condições de trabalho, como a pesquisa quantitativa revela, a grande maioria dos bancários avalia o seu trabalho como estressante, como estafante e etc. Então, na pesquisa qualitativa, nós percebemos isso também. Quer dizer, o bancário está preocupado com as suas condições de trabalho atual e com o futuro do seu trabalho. A impressão que se tem é que os bancos, com todo o aparato de políticas de recursos humanos que têm, deixam a humanização do trabalho de lado. Sim, com Eu certeza. acho que esse é que tem que pôr na mesa, o bancário ter mais consciência do seu processo de trabalho e do futuro do seu trabalho, exatamente para se dedicar a questões, vamos dizer assim, do seu desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento do conhecimento. Por isso que eu acho que a iniciativa do sindicato em montar cursos de formação na área do direito, na área de administração, realmente a gente pode estar contribuindo em formar intelectuais, especialistas, profissionais com uma cabeça um pouco diferente. Nós já fizemos, olha, essa campanha que nós fizemos aqui, que Não é é o Tema máquina. Quadro, bancário não é máquina, é exatamente isso, porque tem uma sobrecarga de trabalho muito grande, né, Neiva? E não só isso, né?
que tratam o bancário como se fosse mais uma máquina. Perfeito. O bancário relatou para a gente a questão do ar-condicionado, que hoje o ar-condicionado das agências, eles são regulados para as máquinas e não para o ser humano, o trabalhador ou os clientes que estão lá, porque ficam com medo das ATM que tem o, vamos dizer assim, o privilégio do ar-condicionado e não o ser humano, né? Então, uma coisa assim, então essa campanha... Uma inversão muito grande de valores, né? Pois é, e exatamente, bancário não é máquina. E se encara o bancário como máquina, ele para o trabalho como máquina também, né? Na verdade, uma das coisas muito interessantes é que o sindicalismo bancário praticamente tem levado lutas e greves, colocado essas questões do cotidiano do trabalho bancário e na mesa de negociação. Então, como nós estamos perto das negociações que vão vir... Esse estudo é muito importante para nós, para as negociações, isso na mesa. Mas vamos a um breve intervalo e daqui a pouco nós já voltamos aí no nosso segundo bloco. A TVB, a TV dos bancários, está com uma nova logomarca. Sua identidade visual foi cuidadosamente pensada dentro de conceitos de uma comunicação ágil, objetiva, responsável e cidadã. Mais moderna também está a nova vinheta, produzida nos padrões do universo online, anunciando conteúdos que possam ser compartilhados tanto via web quanto por aplicativos de smartphones. Mantendo as iniciais desde o início, a nova cara padroniza cores e tipografia e se estende também em todos os outros materiais utilizados pela TVB para levar informação a você bancário. Continue assistindo a Web TV dos Bancários. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e acompanhe as notícias também no Facebook e no site do sindicato. Olá, sou Ivone Silva, voltamos aqui no nosso segundo bloco com o professor Arnaldo Mazei aqui ao meu lado e também a Neiva aqui, que é a diretora do sindicato e também ela é a diretora-geral da Faculdade 28 de Agosto e nós estamos discutindo aqui hoje, falando um pouco sobre os cadernos, né, que nós lançamos aí da Faculdade 28 de Agosto, das transformações do mundo bancário. Neiva, nós lançamos, você já falou no primeiro bloco, que nós lançamos aí o primeiro caderno, lançamos o segundo, e a intenção é continuar com esses estudos, continuarmos isso? Sim, como eu estava te falando, né, a gente começou pela pesquisa, e é um trabalho, né, que nós estamos iniciando, estamos aprendendo com ele. Hoje a gente está lançando o segundo caderno, então nós já lançamos 2 cadernos desde que a faculdade se consolidou. A gente pretende publicar pelo menos a cada 6 meses, mas no futuro a gente pretende ter uma publicação trimestral, né? Então nosso horizonte é chegar a uma publicação trimestral, porque nós temos vários artigos sendo produzidos. Nesse momento, nós estamos trabalhando numa linha de pesquisa que é o universo das relações de consumo e o direito do consumidor. Nós queremos ter, então, em agosto, provavelmente está saindo o próximo caderno. Quem quiser ter acesso a esses cadernos, é só entrar no site da faculdade, 28deagosto.com.br, você vai poder baixar o PDF. No site do sindicato também tem o PDF do primeiro caderno, que é este aqui, e o segundo, em breve, vai estar disponível, né? Então, em agosto, a gente pretende lançar uma outra publicação com os artigos da professora Ana Tércia, do professor André Acorsi, que é o coordenador do curso de administração, e outros professores, sobre essa investigação que a gente tem feito de consumo. Nós vamos transformar isso numa pós que a gente está trabalhando para lançar o ano que vem. E a gente também quer continuar estudando isso para ajudar o consumidor bancário a defender seus direitos, porque a gente sabe que com a nova tecnologia também tem muita questão de fraude que tem que ser pensada. Então, a gente está estudando agora uma nova linha que vai incorporar na pesquisa do consumo, que é sobre os impactos dessas transformações tecnológicas sobre o consumo e sobre os consumidores. Né? Então, a gente está falando muito de startup, de fintech, você abre e fecha a conta pelo smartphone, você faz tudo pela internet,
Isso desregulamenta as relações, isso tem uma desregulamento. E fora que o próprio cliente paga a tarifa e ainda trabalha para o banco, né? Exatamente. Porque você faz tudo para o banco hoje. Então, você vai lá, digita tudo, você faz tudo. Se antes tinha vários trabalhadores faziam isso para você, agora você paga por um serviço que você mesmo faz, né? Então, é uma mudança da transformação do trabalho bancário. E pior do que isso, né? Agora também estamos pensando aí, você vê surgindo, trabalhamos 30 horas, que é a nossa jornada que está lá na CLT, o máximo que nós trabalhamos é 40 horas, né? Que é a questão dos coordenadores, e agora falam aí, não, agora tem que o trabalhador trabalhar 80 horas, né? Que não, é um absurdo. E aí também a gente já tinha conversado com o professor Arnaldo, essa pesquisa, ela tem desdobramentos, né, professor? Maravilha. Que a gente precisa de analisar mais essa questão do qual o futuro do trabalho bancário, porque é um assunto que está na pauta pelas novas tecnologias, que a gente tem pesquisas que diz que em 10 anos isso pode acabar com 5 milhões de empregos. E tem essa questão do consumidor e tem a questão, né, do próprio papel do banco. Ao mesmo tempo, nada, como fala, substitui o tratamento humano também, né? Não dá para eliminar tudo isso, né? Então, você pensar aí também que tudo isso você nunca vai ter contato com ninguém também é uma coisa... O que é importante, a iniciativa do Centro 28 de agosto, de começar pelas pesquisas, acho que foi muito interessante, porque, na verdade, qualquer curso superior, qualquer faculdade, que não tenha o professor também como um pesquisador, aquele que lê, acompanha as mudanças que estão ocorrendo, ele fica defasado. E é isso mesmo, na verdade, com essa iniciativa, só no âmbito da USP, da Unicamp, dos meus alunos, inclusive, muitos estudaram e estão pesquisando o setor bancário. Então, tem muita coisa para sair ainda. E acho que é exatamente isso que vocês falam, né? Do ponto de vista desta relação entre o trabalho do bancário e a pesquisa acadêmica, a pesquisa da universidade, nós temos que levantar as principais questões que apontam para o futuro e apontam para aquilo que deve ser uma pauta, uma agenda importante de discussão. Né? E também ajude o movimento sindical a saber o que exatamente ele vai negociar para os seus trabalhadores em relação ao seu cotidiano, ao seu dia a dia também. Exatamente. Né? Eu acabei, após esta pesquisa qualitativa e quantitativa, usando esses dados, fazendo um estudo sobre o sentido e os significados do trabalho do bancário. E acho que vocês colocam uma questão fundamental, por exemplo, na questão do cliente ou do consumidor. O bancário se sente muito mal em ser obrigado a ficar vendendo, a cumprir metas de vendas de serviços e tal, e não atender adequadamente o cliente, o cidadão, ou até a pessoa. Eu mesmo já tive diversas ocasiões de reclamação quanto a isso. E realmente o Sindicato dos Bancários, numa ocasião da minha pesquisa, lançou uma brochura falando exatamente dessa relação que o sindicato tem com a preocupação com o cliente. Isso é muito inovador no campo sindical e acho que é um mérito enorme, principalmente dos sindicatos bancários de São Paulo. Quer dizer, levantar junto àqueles que estão participando do segmento bancário, quais são as questões de fundo. E o alerta ao cliente, o alerta às tarifas e o alerta para que o bancário encontre um sentido do seu trabalho no esclarecimento do consumidor. E não só isso, nesse caderno também nós colocávamos o seguinte, denuncie. Então tinha o número do Banco Central, do banco, o ombudsman, a reclamação lá, o telefone de reclamação, ombudsman do banco, para falar sobre isso. Por quê? Muitas vezes o cliente chega na agência e vê aquela fila enorme, mas tem um caixa. Olha bem, um caixa aí, muitas vezes o sindicato tem ido lá parado. Essas agências têm um caixa, porque é um absurdo, porque tem uma demanda. Então, mas aí obriga-se o cliente a usar o ATM, Ivone, mas muitas vezes o cliente quer ir até lá, né? E essa questão que o professor falou, né, do sentido do trabalho, muitas vezes gera no bancário um adoecimento ético, quando ele está fazendo uma coisa que ele sabe que
não está Ele não trazendo acredita. um retorno, porque ele é exatamente. obrigado a vender produtos todos os dias, que a pressão é tão grande que muitas vezes ele sabe que o cliente não está necessitando daquele produto. Mas está precisando de outras coisas, do crédito, né? Porque quer empreender, porque quer trocar de apartamento, porque quer fazer outras Só que coisas. muitas vezes você dá o crédito para quem já tem uma renda superior. Quem não tem, não é possível. Exatamente. E Então, me parece que vocês tocam num problema, óbvio, quando a gente está pensando numa agenda, né, para as próximas campanhas salariais, né, para as próximas reivindicações, e que estes trabalhos ajudam também a luta bancária, né, o movimento de mobilização, eu não tenho dúvida, não pode se abrir mão da redução da jornada de trabalho e não ir nessa salário, onda né? agora da flexibilização, como se isso fosse um caminho, a saída que promove o emprego, principalmente para a juventude. A França está em protesto, a França está pegando fogo exatamente porque jovens e movimento sindical estão percebendo que essa reforma trabalhista retira direitos ao invés de criar garantias de uma qualidade do trabalho no futuro, que é o fundamental. E acho que o bancário tem que começar a perceber que o sindicato tem uma luta importante porque resgata não só o quanto vai ganhar de salário, o quanto é PLR, mas também qual é a qualidade do trabalho do bancário. E uma das questões que acho que abre forte para isso é esse trabalho de esclarecimento do cidadão, do consumidor, da questão que é fundamental para uma relação mais saudável com os bancos, inclusive. Então, isso que é importante, porque amanhã nós temos a nossa primeira assembleia da categoria, né, que abre aí todo o nosso processo para tirada de delegados, tanto para o encontro estadual, que será no dia 16, a conferência estadual, será 16 de julho, como a conferência nacional, que vai ser no 29, 30 e 31. Então, é o primeiro passo para o bancário ir lá, dizer e tirar os delegados para fazer toda essa negociação, né? Nós já fizemos a consulta tiveram vários itens, né? Que vai ser possível construir a nossa minuta, mas mais do que isso, esse ano nós estamos já fazendo reuniões já há algum tempo com todas as categorias do segundo semestre, porque a luta ela vai ser muito maior com todas as categorias, porque tem algumas propostas aí nos jornais e tudo mais que a gente tem visto aí, de um retrocesso, né? Um retrocesso tremendo. Então nós lutamos tanto para chegar com esses direitos mínimos que ainda não são suficientes, né? Porque nós sempre queremos mais. E agora vem uma avalanche de retrocesso em que fala, olha, você tem que trabalhar 80 horas, agora você só se aposenta aos 75 anos, terceirização generalizada, ou seja, nós lutamos tanto para ter uma categoria, né, várias categorias organizadas, consegue chegar lá e negociar, e agora você chega num desmonte de tudo isso. Então, essa campanha salarial ela também será de luta com todas as outras categorias do segundo semestre que estão em campanha. E também teremos aí uma grande assembleia da classe trabalhadora nas próximas semanas, em que também nós vamos enfrentar essa retirada de direitos. Então, convido aí aos bancários a participar na Assembleia, a participar aí nas conferências, principalmente nessa primeira Assembleia, que é amanhã às 19 horas, lá na quadra do sindicato, na Rua Tabatinguera 192, para junto conosco, para fazer a luta, né? Porque não adianta só todo mundo fazendo essa luta que será possível aí a não retirada de direitos, a não retrocesso que a gente tem visto aí nos jornais, que é uma coisa absurda que a gente nós vamos lutar para que isso não se concretize de forma alguma, né? Então, vamos chegando aqui ao fim do nosso programa, que passou rápido, né? E aí, gostaria muito de agradecer a presença aí do Arnaldo, né? Muito prazer aí desse estudo tão belo, né, que foi feito aqui, de estudo que nos ampara em vários procedimentos aqui, né? Está sendo muito elogiado, viu, Ivone? Para o professor que a gente teve um pré-lançamento aqui interno, né, com a direção, com os assistentes para divulgar o estudo, e a gente tem recebido muitos elogios. Talvez a gente até tenha que lançar uma nova versão, se não der conta, se o PDF na internet não der conta. Isso, e aí futuramente vocês vão ter acesso a esse PDF, e agradecer aí também a Neiva, Obrigada, né, nossa Ivone. diretora aí, que nós continuemos com esses estudos para aprimorar aqui, né, nossa questão, nosso olhar a esse todo o trabalho bancário e ao movimento sindical também. Então, boa noite a todos, obrigado, e segunda-feira que vem a presidenta Juvândia Moreira estará aqui para apresentar o programa. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.